Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Estudos Continuados em Matemática. Eu sou a professora Camila Fogaça de Oliveira, eu sou mestre e doutoranda no programa de Ensino de Ciências e Educação Matemática. A aula de hoje tem como tema logaritmos e função logarítmica. E eu vou dividir a aula de hoje, com a professora Débora. Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Sou a professora Débora Kirneve. Eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. E é um prazer estar aqui dividindo essa aula com a professora Camila. Nós vamos dar início, então, à nossa temática, ao tema de logaritmos e função logarítmica, discutindo o convite ao estudo. Vamos aos slides? Primeiramente, nós levantamos a seguinte questão. O que é logaritmo? Durante a nossa aula, nós vamos discutir essa questão, trazer a definição e alguns exemplos. Outra questão pertinente é por que estudar logaritmos e suas propriedades. Então, nos exemplos, nós vamos trabalhar as propriedades que levam a resoluções de logaritmos. E uma terceira questão se refere à função logarítmica. Então, nós vamos abordar essas três temáticas no decorrer das nossas situações problemas. E para tratar, então, da primeira situação problema, nós vamos abordar a respeito do tema logaritmo. E nós vamos pegar uma situação cotidiana, uma reportagem, que nós vamos discutir e depois, posteriormente, apresentar definições, as propriedades e compreender como aplicá-las numa situação do dia a dia. Então, vamos ao slide para nós vermos essa situação. Considere a notícia. PIB brasileiro cresce 1% em 2017, após 2 anos de retração. Então, essa aqui é uma notícia que nós investigamos e trouxemos para vocês. A partir dessa notícia, nós fazemos o questionamento. Se o crescimento permanecer constante, depois de quanto tempo, aproximadamente, o PIB dobrará? Então, nós precisamos conhecer as propriedades e a definição de logaritmos para nós conseguirmos responder essa questão. Então, nós vamos levantar alguns dados dessa notícia e aplicar essa definição. Primeiro passo, então, é definir logaritmos. Vamos ao slide? Como que nós definimos? Nós podemos entender o logaritmo de A na base B, representado por log de A na base B, então essa é a notação que nós adotamos, é um valor real x, tal que A igual B elevado a x. De modo que esse A ele é positivo, esse B é positivo e também o B é diferente de 1. Então, lembrando que esse B é a nossa base e esse A é um número que vai ser utilizado na definição de logaritmo. Notacionalmente, nós temos a seguinte: o log de A na base B pode ser igualado a um valor x, a um número real. E isso é equivalente a uma representação na forma de potência. Então, eu posso dizer que B elevado a x é igual a A. Ou seja, esse B aqui da base vai ser elevado ao x e o resultado disso vai ser igual a esse valor A. Sendo assim, a gente conhece a definição. Além da definição, nós precisamos entender a nomenclatura, os termos que nós utilizamos. Bem, a primeira parte que nós vamos destacar aqui é o A. Esse A é chamado logaritmando e nós temos também associado o B. Esse B é chamado base do logaritmo. Quando nós resolvemos isso daqui aplicando a definição, log de A na base B, isso vai dar um resultado. Esse resultado, a princípio, está definido aqui como x, mas ele é o nosso logaritmo. Então, o logaritmo se refere ao resultado quando nós aplicamos a definição. Bem, nós vimos então a nomenclatura e a definição formal. Agora, para nós entendermos como utilizar essa definição, nós vamos fazer alguns exemplos. Então, no próximo slide, nós fazemos a primeira situação. Eu tenho aqui, para determinar o resultado, dos seguintes logaritmos. O primeiro caso é log de 64 na base 4. Bem, nós vimos que
isso vai ser um valor desconhecido. Nós não sabemos ainda quanto vale o logaritmo. Eu vou chamar de x, mas poderia ser qualquer letra. Nós podemos usar x, y, z, enfim, qualquer letra que represente o valor desconhecido. E nós vimos lá na definição que isso é uma equivalência com uma forma na forma de 4 elevado a x. Eu vou ter uma potência aqui de 4 elevado a x, e isso tem que ser igual ao 64. Então, aqui eu estou aplicando a definição. Então, a partir dessa equivalência, eu tenho uma equação. E essa equação, eu tenho que resolver igualando as bases. Então, aqui eu tenho um número 4 no primeiro membro e o 64. Eu consigo reescrever em outra forma esse 64? Então, nós podemos pensar em decompor o número. Eu vou pensar no 4 que está no primeiro membro para ser referência. Então, eu vou tentar dividir e ver se é possível. Fazendo a divisão, 64 por 4, eu consigo obter o 16. 16 dividido por 4, eu obtenho 4. 4 dividido por 4, eu obtenho 1. E eu consigo escrever isso como 4 elevado à terceira. Então, 64 é a mesma coisa que 4 elevado à terceira na forma de potência. Então, eu posso voltar aqui na minha equação anterior. O primeiro membro eu vou repetir, que é 4 elevado a x. E o 64 eu vou substituir por 4 elevado à terceira. Quando eu faço essa operação, então eu reescrevi na mesma base. 4 elevado a x é igual a 4 à terceira. Quando está na mesma base, eu posso simplificar e eu obtenho aqui x igual a 3. Qual que é a nossa conclusão? Então, eu voltando ao início, eu obtenho aqui que o log de 64 na base 4 tem o resultado do logaritmo igual a 3, que era o nosso x, o valor desconhecido. Nós vamos fazer um outro exemplo, que nós vamos aplicar novamente a definição. Como eu falei, nós podemos usar letras diferentes. Então, nesse caso, eu vou usar um y. Bem, como que eu aplico? Eu tenho uma equivalência, segundo a nossa definição, na forma da base elevado ao y igual ao 32. Então, eu tenho aqui 1/2 elevado a y igual a 32. Bem, nós temos que analisar agora as nossas bases e buscar aqui, no primeiro membro e no segundo membro, reescrever num único número. Eu não vou conseguir escrever usando 1/2 ou 32, mas eu posso pensar no número em comum, que seria o 2. Por quê? Eu consigo decompor o 32, então vamos dividir por 2, resulta em 16, dividir por 2, resulta em 8, dividir por 2, resulta em 4, dividir por 2, resulta em 2, dividir por 2, resulta em 1. E aqui eu consigo observar que eu fui dividindo 32 por 2 e obtive 2 elevado à quinta, ou seja, 32 é equivalente a 2 elevado à quinta. Isso acontece no segundo membro. E no primeiro membro, eu posso escrever aqui a base como 2 elevado a menos 1. Então, 1/2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Apliquei ali uma regra da potenciação. E isso vai ser elevado a y. Então, o primeiro membro eu consegui escrever na base 2, e no segundo membro eu posso substituir esse 32 por 2 elevado à quinta. Agora eu posso aplicar novamente uma propriedade da potenciação, fazendo a multiplicação dos expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a menos y igual a 2 elevado à quinta. Veja que nós conseguimos escrever na mesma base. Então, quando isso acontece, eu posso simplificar e obtenho aqui menos y igual a 5. Nós vamos aplicar a multiplicação por menos 1 nos dois membros da igualdade. Então, eu obtenho aqui y igual a menos 5. Qual que é a nossa conclusão? Esse y é o resultado do logaritmo. Então, logaritmo de 32 na base meio vai resultar em menos 5.
Então, nesse caso, nós conseguimos ali aplicar nestes exemplos a definição de logaritmo e ver como nós podemos resolver por meio de uma equação e determinar esse valor. Agora nós vamos propor uma atividade. Você vai ter um momento para você fazer, então você pode pausar o vídeo, desenvolver esses 2 itens e você, depois que fizer a resolução, acompanhar com a professora Camila como que vai ser o desenvolvimento. Então agora você pode parar um momento e analisar. Então, veja no slide atividade. Na base 2. Vamos resolver utilizando as propriedades que a professora Débora, né, ensinou para vocês anteriormente. Veja, como que nós podemos resolver o logaritmo, né? Então, nós devemos utilizar a propriedade da propriedade inversa utilizando a exponenciação. Vamos ao quadro resolver essa atividade. Resolvendo aqui a atividade, nós temos aqui, nesse primeiro membro aqui, que observar que eu posso igualar aqui a um termo x, né? E nós devemos resolver aqui log de 125 na base 5. Para resolver esta atividade, nós devemos aplicar a propriedade. Então, log de 125 na base 5. Veja, nós temos aqui que o 5 elevado a x é igual a 125. Nesse caso, para resolver esta equação, nós devemos deixar os dois na mesma base. Veja, base 5 e base 125. Para deixar na mesma base, é necessário decompor o número 125, ou seja, 125. Vamos decompor o 125. 125 dividido por 5. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 resulta em 1. Portanto, nós temos que o 125, ele pode ser escrito como 5 ao cubo. Por quê? Nós temos 5 vezes 5 vezes 5. Substituindo essa resposta no lugar de 125, nós temos que 5 elevado a x é igual a 5 elevado ao cubo. Como nós temos a mesma base 5, basta comparar os expoentes. Nesse caso, nós encontramos que o nosso resultado é igual a 3. Ou seja, o valor do logaritmo é igual a 3. Vamos resolver agora a nossa próxima atividade, que consiste em encontrar o logaritmo de meio na base 2. Aqui nesse caso, eu vou igualar a uma outra letra, por exemplo, a letra y. Para resolver novamente, para resolver essa atividade, nós também devemos fazer o 2 elevado ao y, que é igual a meio. Então, retornando aqui ao quadro, nós vamos ter, então, logaritmo de meio na base 2, que é igual a y. Então, 2 elevado a y, que é igual a meio. Veja, nós precisamos deixar ambos os fatores com a mesma base, eu tenho base 2, então nós podemos deixar o meio como a base 2. Veja, como nós podemos reescrever o meio? O meio nada mais é que 2 elevado a menos 1. Nesse caso, pela comparação das bases, nós temos que 2 é igual a 2, nós podemos então concluir que y é igual a menos 1.
Ou seja, a nossa resposta de y é igual a menos 1. Ou seja, o valor do nosso logaritmo é igual a menos 1. Veja, além dessa propriedade que a professora Débora ensinou, existem outras propriedades. Por exemplo, o logaritmo do produto, onde nós temos uma multiplicação e é possível usar uma propriedade, nessa propriedade para efetuar a soma dos logaritmos. Vamos ao quadro conhecer essa propriedade do logaritmo do produto. Log de A vezes B na base C. É o logaritmo de A na base C. Veja, nós estamos mantendo a nossa base, a base C, mais o logaritmo de B na base C. Ou seja, quando nós temos um logaritmo do produto, basta efetuarmos a soma dos logaritmos mantendo a mesma base. Para resolver esse exemplo, nós vamos efetuar de duas maneiras. Utilizando primeiramente a regra e depois nós vamos comprovar que nós temos o mesmo resultado. Veja, eu vou iniciar aqui a minha resolução verificando qual é o resultado de log de 32 na base 2. Então, log de 32 na base 2 é igual a um x. Veja, nós sabemos que 2 elevado a x é igual a 32. Veja, aqui nós podemos também decompor o 32 em fatores primos e deixar na base 2. 32 dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, o 32 é 2 elevado à quinta, porque o 2 está multiplicado 5 vezes. Nesse caso, a gente sabe que 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quinta. Por isso que x é igual a 5. Da mesma maneira que eu fiz com o log de 32, nós podemos fazer o log de 4 também na base 2. Nesse caso, eu vou igualar esse resultado a um valor y. Utilizando a propriedade do logaritmo, nós sabemos que 2 elevado a y é igual a 4. E veja, o que é 4? 2 vezes 2, que é 2 elevado ao quadrado. Por isso que o y é igual a 2. Veja, a nossa resposta é equivalente à soma desses dois logaritmos. 5 mais 2. Ou seja, a nossa resposta é igual a 7. Agora, eu vou resolver este logaritmo fazendo a multiplicação de 32 vezes 4 e verificar se dá a mesma resposta. Vamos ao quadro verificar também essa propriedade. Então, veja, log de 32 vezes 4. Então, log de 32 vezes 4, nós temos 128 na base 2, que é igual a um valor z. Então, a gente sabe que 2 elevado a z é igual a 128. Fatorando o número 128, nós temos 64 por 2 dá 32, dividido por 2, 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ou seja, o que é o 128? É 2 elevado a 7. Ou seja, a gente sabe que 2 elevado a z equivale a 2 elevado a 7. Por isso que o z é igual a 7 e a gente comprovou a nossa resposta que a gente obteve anteriormente, que o log de 2 na base de 32 é igual a 5 e o log de 4 na base 2 é igual a 2. Por isso que 5 mais 2 é igual a 7. A partir desse momento, nós pedimos também para que você pause o vídeo,
tente desenvolver uma atividade que eu vou deixar aqui disponível para que vocês resolvam. E em breve a professora Débora vai retornar com a resolução dessa atividade de logaritmo do produto. Então, vamos dar continuidade à nossa atividade. Vamos iniciar lendo os slides. Acompanhe. No nosso enunciado, nós temos que determinar o valor do logaritmo utilizando a propriedade do produto. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é aplicar a propriedade. O que dizia a propriedade do produto? Eu tenho que pegar e aplicar o log de 49 na base 7 e somar com o log de 7 na base 7. Então, o primeiro passo é aplicar essa propriedade. Então, nós vamos ter log de 49 na base 7 somado com log de 7 na base 7. Bem, se nós vamos aplicar a propriedade do produto, nós podemos fazer, então, essas duas partes individualmente e depois fazer a soma desses resultados. Então, vamos para a primeira parte. Obtendo o logaritmo de 49 na base 7, eu vou igualar isso a um valor x. Eu vou ter, então, uma equivalência com 7 elevado a x igual a 49. O 49 é 7 ao quadrado, então eu posso substituir no segundo membro por 7 ao quadrado. Com isso, eu obtenho a mesma base nos dois lados da igualdade. Posso simplificar as bases e obter, então, x igual a 2. Agora, nós vamos resolver a segunda parte. Na segunda parte, eu tenho log de 7 na base 7. Eu vou igualar isso a um valor y. Então, eu tenho a equivalência com 7 elevado a y igual a 7. Aqui nós temos o seguinte, quando eu tenho 7 sozinho, eu posso entender como 7 elevado a 1. Então, e neste caso, toda vez que acontecer de eu ter o logaritmando e a base com o mesmo número, isso sempre vai ocorrer. Por quê? Eu vou simplificar essas bases e eu vou obter y igual a 1. Se eu, por exemplo, tivesse outra base, log de 5 na base 5 seria igual a 1. Log de 3 na base 3 seria igual a 1. Isso é algo que você pode simplificar nos próximos cálculos. Bem, agora que nós já resolvemos as duas partes, nós vamos então obter log de 49 na base 7 é igual a 2. E eu vou somar com log de 7 na base 7, que é igual a 1. Juntando isso é igual a 3. Nós vamos agora comprovar que isso é válido. Então, vamos verificar que essa propriedade é válida. O que eu posso fazer, então, para comprovar isso? Eu posso pensar nisso daqui como log.
eu vou reescrever esse 49 como 7 ao quadrado, vezes 7, na base 7. Eu vou aplicar a propriedade da potenciação e vou juntar na mesma base. Então, eu vou ter aqui log de 7 ao cubo na base 7. E eu posso igualar isso a um valor x que é desconhecido. Bom, se eu fosse comprovar, então, eu poderia dizer que 7 elevado a x é igual a 7 ao cubo. Simplificando, eu teria x igual a 3. Então, veja, nós fizemos aqui de outra forma e obtemos o mesmo resultado, verificando que a igualdade é verdadeira. Bem, além dessa propriedade, nós podemos aplicar outras, com outras operações. Nós vimos a propriedade do produto e nós temos uma outra chamada propriedade do quociente. Então, agora nós vamos ver este caso. Acompanhe. Bom, se é um quociente, então eu vou ter, no logaritmando, uma fração, uma divisão de um número pelo outro. Então, eu tenho aqui log de B sobre, de A sobre B, numa base C. Eu posso reescrever isso da seguinte forma. O numerador desta fração, eu vou indicar como log de A na base C, menos, então veja que tem a operação de subtração aqui, o denominador, no caso o B, então eu vou aplicar log de B na base C, que seria essa segunda parte. Fazendo isso num exemplo, então eu tenho o seguinte, eu tenho aqui 27 sobre 9 na base 3, então aqui o meu logaritmando é uma fração. Eu posso reescrever isso da seguinte forma. Log de 27 na base 3 menos log de 9 na base 3. Como que eu posso resolver isso? Bem, eu posso pensar em fazer em partes, individualmente. Então, eu vou calcular primeiro o log de 27 na base 3. Eu vou igualar isso a um valor x. Então, isso vai ser equivalente a 3 elevado a x igual a 27. Se eu decompor o 27, então eu vou fazer aqui do lado cálculo auxiliar. O que nós podemos ter? Eu posso dividir por 3, eu vou obter 9. Eu posso dividir por 3, eu vou obter 3. Eu posso dividir por 3, eu vou obter 1. Então, eu vou ter 3 elevado ao cubo. Então, nesse caso, eu posso substituir o segundo lado por 3 elevado ao cubo. E eu simplifico a base, então, isso implica que x é igual a 3. Agora, eu posso resolver a segunda parte. Log de 9 na base 3. Eu vou igualar isso a 1y. Fazendo a equivalência, então, eu vou ter 3 elevado a y igual a 9. O 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então, eu vou ter 3 elevado a y igual a 3 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a y igual a 2. Então, veja, na minha primeira parte, log de 27 na base 3, eu obtive o resultado de 3. Na minha segunda parte, menos o log de 9 na base 3. Então, vai ser menos 2. O resultado aqui, 3 menos 2, resulta em 1. Nós podemos comprovar, então, que isso é válido. Então, agora nós vamos verificar esse logaritmo, aplicando, então, a definição de logaritmo e verificar que nós vamos ver o mesmo resultado. Então, nós vamos, no próximo slide, fazer de outra forma. Bem, qual que seria a outra forma? Eu posso pensar na divisão de 27 por 9. E o que eu vou obter se eu fizer essa divisão? Eu vou ter log de 3 na base 3. Lembra que nós vimos anteriormente que quando eu estiver logaritmando e a base com o mesmo número, isso resulta em 1? Então, eu posso entender que isso vai ser igual a 1.
E nós já tínhamos visto anteriormente que a segunda parte da igualdade, o log de 27 na base 3 tinha dado resultado de 3. Log de 9 na base 3 tinha dado resultado de 2. Isso também era igual a 1. Então, nós conseguimos verificar aqui de duas formas distintas que, aplicando a propriedade ou resolvendo pela definição, nós conseguimos chegar ao mesmo resultado. Então, você consegue, em determinados casos, você consegue resolver aplicando a propriedade, e em determinados casos, você consegue resolver aplicando a definição. Então, são duas formas distintas que nós temos como resolver um logaritmo. Agora, nós vamos dar continuidade e vamos propor uma atividade. Então, no quadro, você vai ter o enunciado, é recomendado que você pause e tente resolver. A seguir, a professora Camila vai dar continuidade. Veja, vocês já aprenderam duas propriedades, né? Na verdade, três, né? A primeira propriedade, qual é a definição, né, de logaritmo, o logaritmo do produto e o logaritmo do quociente. Agora, nós temos mais outra propriedade, que é o logaritmo da potência. Qual será que é essa definição do logaritmo de uma potência? Né? Antes de ver o logaritmo da potência, nós vamos resolver a atividade, não é? Vamos ao quadro resolver primeiramente a atividade, depois nós vamos retornar com a definição. Veja, para resolver aqui o valor do logaritmo utilizando a propriedade do quociente, nós precisamos reescrever esse fator como log de 1 na base 2 menos o log de 16 na base 2. Veja, para resolver então esse primeiro fator, nós podemos reescrevê-lo de outra forma, né? Então, log de 1 na base 2, ele é igual a 1x. Nós temos que 2 elevado a x é igual a 1. Por isso, que x é igual a zero. Por quê? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, veja, eu só posso comparar, encontrar o resultado de x quando nós temos a mesma base. Como 2 é igual a 2, por isso que x é igual a zero. Então, nesse primeiro caso, nós temos que x é igual a zero. Para resolver o outro logaritmo, nós temos log de 16 na base 2 é igual a 1y. Então, da mesma forma, nós podemos utilizar a definição e encontrar que 2 elevado a y é igual a 1 ao 16. E o que é 16? 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o 16 é 2 elevado à quarta. Por isso que nós vamos encontrar que o valor de y é igual a 4. Veja, então, utilizando essa propriedade do quociente, né, nós sabemos aqui, né, nós determinamos que o primeiro resultado é igual a 0 e o segundo resultado é igual a 4. Então, nós temos 0 menos 4. E 0 menos 4 é igual a menos 4. A professora Débora, então, vai dar continuidade com o logaritmo de uma potência. Bem, como já foi colocado, nós temos várias propriedades. E como que seria aplicar o logaritmo de uma potência? Tem uma forma específica de utilizar essa propriedade. Nós vamos ver o exemplo no slide, acompanhe. Então, eu tenho a definição, né, como que seria o logaritmo de uma potência. Eu tenho aqui o log de 1a elevado a 1n, esse n seria o expoente, numa base b. O
que nós podemos fazer quando nós temos um logaritmo com uma potência? Esse n que está aqui no expoente, ele vai vir multiplicando o logaritmo e vai se manter uma equivalência. Então, na segunda parte da igualdade, eu tenho n que multiplica o log de A na base B. No exemplo, nós podemos verificar isso. Eu tenho aqui o log de 625 na base 5, ele foi reescrito como o 25 ao quadrado. Então, se eu decompor o 625, eu tenho que ele é o resultado de 25 ao quadrado. Então, foi essa substituição que foi realizada. Por que foi feita essa substituição? No intuito de deixar mais simples quando nós fazemos a resolução. Esse 2 que está aqui no expoente do 25, ele agora vai vir multiplicando o logaritmo. Então, eu tenho aqui 2 que multiplica log de 25 na base 5. Bom, vamos verificar isso então. Se eu fizer aqui um cálculo auxiliar, então eu tenho que resolver o log de 25 na base 5. Isso daqui eu vou igualar a um valor desconhecido que nós vamos determinar e vamos aplicar a definição de logaritmos. Então, eu vou obter 5 elevado a x igual a 25. O 25 é 5 ao quadrado, então eu posso reescrever isso como 5 elevado a x igual a 5 ao quadrado. Simplificando as bases, eu tenho então aqui que x é igual a 2. Voltando aqui na nossa igualdade, eu posso substituir essa parte do logaritmo de 25 na base 5 por 2. Então, eu tenho 2 que estava no expoente, que é a primeira parte, vezes o resultado do logaritmo de 25 na base 5, que é 2, e isso resulta em 4. Então, nós verificamos aqui que a segunda parte da propriedade é válida, mas nós poderíamos pensar utilizando a definição, como nós resolvemos anteriormente os outros exemplos. Então, eu consigo aplicar diretamente a definição ou usar a propriedade. Então, vamos agora verificar e fazer essa comparação. Acompanhe no próximo slide. Eu poderia, então, pensar no próprio 625 e decompor ele e fazer aplicando a definição. Então, como que eu reescreveria desta forma? Então, eu teria aqui log de 625 na base 5, eu vou igualar aqui a 1y. Eu vou decompor esse 625. Ele é múltiplo de 5, então eu posso dividir por 5, que resulta em 125. Eu posso dividir por 5, que resulta em 25. Eu posso dividir por 5, que resulta em 5. Eu posso dividir por 5, que resulta em 1. Isso daqui vai ser igual a 5 elevado a quarto. Bem, então nós agora conseguimos aplicar aqui a equivalência e verificar a validade do primeiro resultado. Eu tenho aqui 5 elevado a y igual a 625. Eu vou substituir esse 625 pelo 5 à quarta, que nós verificamos na decomposição. Então, eu substituí aqui pelo resultado da decomposição. E eu concluo aqui que o y é igual a 4. Então, eu simplifiquei as bases e concluo. Então, o que significa isso? Que, fazendo diretamente aqui pela definição de logaritmo, eu tenho o resultado 4. Se eu fizer aqui aplicando a propriedade da potência, eu simplifiquei aqui o cálculo e nós vimos que o log de 25 na base 5 é igual a 2. Eu também vou ter aqui como resultado final o 4. Então, nós conseguimos verificar aqui que, fazendo a resolução das duas formas, nós conseguimos obter o mesmo resultado. Então, essa foi mais uma propriedade que nós conhecemos a respeito dos logaritmos e como vocês têm agora um exemplo, uma atividade para vocês praticarem, é recomendado que você pause o vídeo e tente resolver a atividade proposta. Acompanhe no quadro.
Bom, nós temos mais uma atividade. Essa atividade está aplicando a propriedade da potência do logaritmo. Vamos ao quadro resolver essa atividade. Logaritmo de 100 na base, 100 ao quadrado, né? Na base 10. Veja, nesse caso, o 10 ele não está escrito. Não tem necessidade, quando não está escrito, significa que ele é convencionado. Então, nós usamos a base 10. Nós podemos resolver essa atividade utilizando a definição inicial que nós já passamos a respeito de logaritmo, mas também tem outras maneiras de resolver essa atividade. Resolvendo aqui, o que nós podemos pensar? O que significa 100 ao quadrado? Primeiramente, como nós queremos utilizar a propriedade da potência, nós podemos compreender que esse 2 aqui, ele vem multiplicando o valor do logaritmo. Então, nós podemos escrever 2 vezes o log de 100 na base 10. Nesse caso, nós também podemos lembrar, né, o que é o 100? O 100 nada mais é que 10 ao quadrado, 10 vezes 10. Então, vou reescrever esse fator novamente e vou aplicar de novo a propriedade da potência, ok? Então, veja, essa é uma das maneiras de aplicar a propriedade da potência. Então, nós temos 2 vezes o log de 10 ao quadrado na base 10. Então, novamente, aplicando a propriedade da potência, nós temos que esse 2 vai vir multiplicando aquele 2 que nós já tínhamos anteriormente. Então, 2 vezes 2 log de 10 na base 10. Lembrando que a professora Débora já comentou, quando a gente tem logaritmando igual a base, ou seja, nós temos aqui log de 10 na base 10, esse resultado aqui é igual a 1. Ou seja, o nosso resultado da nossa operação é 2 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4. Podemos pensar esse exercício de outra maneira também, utilizando a propriedade da potência. Log de 100 ao quadrado. O que seria 100 ao quadrado, né? Então, primeiramente, eu posso escrever esse 100 aqui como 10 ao quadrado. Então, no próximo passo, eu vou escrever nesse formato. Então, nós temos que o log, o que é o 100? 10 ao quadrado, mas ele está ao quadrado, e nós temos a base 10. Relembrando que nós temos aqui potência de potência. E quando nós temos potência de potência, esse resultado multiplica. Então, o nosso resultado é log de 10 elevado à quarta na base 10. Utilizando a propriedade da potência, o 4 vem multiplicando o logaritmo. Nós temos 4 vezes o log de 10 na base 10. Novamente, logaritmando é igual ao valor da base. Esse resultado é igual a 1. E o nosso resultado é 4 vezes 1, que é igual a 4. Você pode realizar esse exercício também utilizando a definição, ok? Mas aqui nós mostramos duas maneiras de resolver essa mesma atividade. Nós temos mais uma propriedade que é a mudança de base de um logaritmo. Vamos ao quadro verificar mais essa propriedade? Mudança de base de um logaritmo. É possível trocar a base de um logaritmo por outra base qualquer, desde que seja maior que 0 e diferente de 1. Veja, log de A na base B. Ela pode ser reescrita como log de A na base C dividido por log de B na base C. Veja, nós reescrevemos o valor do logaritmo trocamos uma base B que nós tínhamos por uma base C. Então, vamos agora trabalhar com um exemplo, log de 81 na base 27. Veja, o 81 e o 27, eles são divisores, né, de 3. Então, nós podemos decompor o 81 por 3 e decompor o 27 por 3. Então, aqui nesse caso, seria conveniente reescrever esse logaritmo com base 3. Para resolver esse exemplo,
né? Nós vamos separar aqui em duas partes, log de 81 na base 3 e vamos aplicar a propriedade da potência. Veja, o que é o 81? O 81, ele nada mais é que 3 elevado à quarta. Por quê? Ele é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Nós poderíamos decompor e nós obteríamos esse resultado. Utilizando a propriedade da potência, que nós já acabamos de estudar, nós temos 4 vezes esse logaritmo. Então, 4 vezes o logaritmo de 3 na base 3. Novamente, nós temos logaritmando igual ao valor da base. Esse resultado é igual a 1. Por isso que o nosso resultado é 4 vezes 1, que é igual a 4. Da mesma forma, nós vamos resolver o log de 27 na base 3. O 27, ele pode ser reescrito como 27. O que seria o 27? 3 ao cubo, porque é 3 vezes 3 vezes 3. Na base 3. Efetuando a propriedade da potência, nós temos 3 vezes o log de 3 na base 3. Novamente, logaritmando é igual ao valor da base. No nosso resultado, 3 vezes 1, que é igual a 3. Por isso que o resultado do nosso exemplo é uma fração, e corresponde a 4 dividido por 3. Muitas vezes, nós não conseguimos resolver à mão certos valores de logaritmo e é necessário o uso da calculadora científica. Vamos ao quadro verificar um exemplo de uma conta que nós não conseguimos, por exemplo, resolver à mão. Nesse caso, eu tenho aqui log de 240 na base 10. Veja, se eu igualar esse aqui a um x, nós teríamos 10 elevado a x, que é igual a 240. Nesse caso, a gente não consegue decompor o 240 de modo que a gente tenha a base 10. Então, se faz necessário, por exemplo, o uso de uma calculadora científica. Vindo aqui para a câmera de documentos, nós temos o exemplo de uma calculadora científica. É claro que você pode ter outras calculadoras. Essa calculadora, ela trabalha especificamente com a base 10. Então, atenção, se a tua calculadora estiver trabalhando com a base 10 e você tiver outro valor de logaritmo com outra base diferente de 10, é necessário transformar a base do logaritmo para depois utilizar a calculadora. Mas no caso desse exemplo, a base é a base 10. Então, veja, nós vamos ligar a calculadora e nós temos essa tecla específica, que é a tecla do log. Vamos acionar essa tecla e veja, esse log, ele já está na base 10, então não é necessário digitar a base, ok? Então, é log de 240. O nosso resultado é um número, uma dízima, né? 2,38. Por isso que o nosso valor de x é igual a 2,38. A professora Débora, agora, ela vai responder aquela primeira situação problema que tratava do PIB, e para essa resolução é necessário o uso da calculadora científica. Bem, então nós vimos diversas propriedades e também a utilização da calculadora científica. Tudo isso são ferramentas que nós podemos utilizar na resolução de certas situações, problemas que exigem o uso de logaritmos. Então, nós vamos retomar a situação inicial e, a partir disso, responder a questão levantada. Acompanhe. Considere a notícia. PIB brasileiro cresce 1% em 2017, após 2 anos de retração. E essa foi a notícia que nós investigamos e foi levantada a seguinte questão. Se o crescimento permanecer constante, depois de quanto tempo, aproximadamente, o PIB dobrará? Bem, então, como que nós vamos resolver essa situação? Nós vamos precisar pensar num montante, certo? E
aplicar aqui a fórmula conhecida para juros compostos. Nesse caso, eu tenho aqui que um montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a nossa taxa, elevado ao tempo. Vamos extrair, então, algumas informações. O nosso capital, a gente sabe que é o PIB brasileiro, então ele é um valor desconhecido. Então, o capital aqui eu vou chamar de X, que se refere ao PIB brasileiro. O montante é quando esse PIB vai dobrar. Então, o montante eu vou indicar como 2x. Eu tenho também que pensar nessa taxa. A taxa está indicando ali que cresce 1% em 2017. Então, 1% eu tenho que utilizar na forma de decimal. Então, tem que representar como 0,01. Lembrando que lá no enunciado está escrito dessa forma, 1,0%, que é a mesma coisa que 1%. Bem, agora que nós já extraímos as informações, eu tenho a questão, quanto tempo? Então, o que é desconhecido? É o valor do tempo que nós temos que determinar. Bom, então como que ficaria essa operação? Então, substituindo cada um dos termos, então nós vamos ter o seguinte. O montante seria 2x, igual ao capital, que seria um valor de x, que multiplica 1 mais 0,01 elevado a t. O que vai acontecer aqui? Eu posso pensar nesse x e simplificar ele. Por quê? Esse x de um primeiro membro está multiplicando 2 e esse x no segundo membro está multiplicando um parênteses. Quando isso acontece, eu posso simplificar e obter 2 igual. Eu posso também somar esses termos que estão dentro do parênteses, 1,01 elevado a t. Bem, nós temos aqui uma equação e que essa equação eu não altero se eu aplicar logaritmos dos dois lados da igualdade. Então, eu posso aplicar log no primeiro membro, log de 2, e log no segundo membro, log de 1,01 elevado a t. Nós vimos que nós temos uma propriedade que é aplicada ao expoente. Então, o que eu posso fazer com esse t que está no expoente? Ele pode vir multiplicando o logaritmo. Então, eu tenho aqui log de 2 é igual a t, que multiplica log de 1,01. Bem, agora que nós já aplicamos a propriedade da potência, eu posso isolar o t. O t é o nosso termo desconhecido. Então, no primeiro membro, eu vou ter log de 2 dividido por log de 1,01 igual ao tempo, que é o nosso valor desconhecido. E agora, nós vamos utilizar a calculadora científica para especificar esse valor desconhecido. Na Câmara de Documentos, nós vamos sinalizar esse cálculo. Então, como que nós vamos aplicar? Eu tenho lá, eu posso utilizar parênteses, se eu quiser separar, log de 2, dividido por log de 1,01. E eu vou verificar esse resultado. Então, o resultado final foi 69,67 a 66 aproximadamente. Então, nós vamos considerar esse tempo, arredondando aqui, uma aproximação de 69. Eu vou usar uma casa para ajustar, 0,7. Então, nós consideramos ali a aplicação do logaritmo e das propriedades para determinar esse tempo. Então, vai ultrapassar uma margem de 69 anos
para que o PIB, que é aplicado lá na notícia inicial, ele acabe dobrando. Então, veja, qual que foi a função do logaritmo? Nós tínhamos uma equação que pela forma como ela estava indicada, eu não conseguiria resolver utilizando as propriedades da potenciação. Então, nós recorremos ao logaritmo como uma forma para igualar ali os dois membros, mantendo o logaritmo, e aplicar as propriedades que nós estudamos anteriormente na resolução. Então, essa foi uma das situações, problemas nas quais nós podemos aplicar o logaritmo. Agora nós vamos dar continuidade e nós vamos à segunda temática da nossa aula, que é função logarítmica. Antes de nós conhecermos a situação problema acerca da função logarítmica, nós vamos conhecer a sua definição. Então, vamos ao quadro ver como nós podemos definir neste caso. A função logarítmica associa a cada número real positivo de x, então veja que o valor de x tem que ser positivo, ao número real log de x na base b, chamado logaritmo de x na base b, com b maior que 0 e b diferente de 1. Em termos notacionais, como que nós expressamos? F de x igual log de x na base b. Então, essa seria a notação para logaritmo. Bom, agora que nós vimos a definição de uma função logarítmica, nós também vamos aplicar ela a um exemplo para compreender como que se comporta esse tipo de função. Vamos ao slide ver o nosso exemplo. Bom, se nós temos uma função, o x ele vai ser a nossa variável independente. Então, eu vou substituir o x e conforme eu substituir o x na nossa função, que é 5 log de x, eu vou obter alguns resultados. E esses resultados vão formar os valores correspondentes na nossa tabela. Então, aqui, como variável independente, eu tenho x. Como variável dependente, eu tenho f de x, que é o nosso resultado de 5 log de x. O primeiro valor que nós escolhemos, lembrando que esse x ele foi escolhido, nós que determinamos alguns valores, poderiam ser outros. Nós escolhemos o x igual a 10. Então, como que nós faríamos? Nós faríamos a f de 10. Então, a f de 10, o que eu tenho que aplicar? 5 que multiplica log de 10. Como que eu vou resolver isso? Então, nós vamos lá, nós vamos utilizar o recurso da calculadora na Câmara de Documentos. Então, aqui eu posso fazer a multiplicação 5 que multiplica log de 10. E isso vai indicar o resultado. Então, para cada valor que nós obtivermos lá na tabela, eu posso utilizar a calculadora para simplificar os cálculos. Então, vamos voltar ao quadro para dar continuidade. Então, nesse primeiro caso, isso vai resultar em 5. Bem, agora, nós podemos aplicar a f de 50. X vale 50, é o nosso segundo exemplo. Como que eu vou resolver? 5 vezes log de 50. E nós podemos recorrer novamente à calculadora. Fazendo 5 vezes log de 50 na calculadora, isso vai ser aproximadamente 8,49. Nós vamos aqui fazer agora o x igual a 100. Então, o que eu vou resolver? A f de 100. Assumindo aqui a f de 100, então, o que eu tenho? 5 que multiplica o log de 100. E isso vai ser igual a 10. O próximo valor de x que nós escolhemos é f de 150. Então, eu tenho aqui a f de 150. E isso vai ser igual a 5 que multiplica log de 150. Isso vai ser aproximadamente... uma aproximação, você pode confirmar isso usando a calculadora, 10,88. O próximo número que nós escolhemos é o 200. Então, eu vou fazer a f de 200.
Isso vai ser igual a 5 que multiplica log de 200. Fazendo o uso da calculadora, isso vai ser igual a 11,51. A nossa próxima escolha é o 250. Então, eu tenho que fazer a f de 250. O meu x está valendo 250 agora. Então, eu tenho 5 que multiplica log de 250. E isso vai ser aproximadamente, o anterior também era aproximado, a 11,99. E a última escolha que nós fizemos foi o 300. Então, eu tenho que calcular a f de 300. Isso vai ser igual a 5 que multiplica o log de 300. E isso vai ser igual a 12,39 aproximadamente. Então, o que nós podemos entender aqui? Como nós temos uma função, então eu tenho aqui uma variação para cada valor de x que eu escolho, eu tenho um resultado, um único resultado aqui para f de x. Então, isso que vai caracterizar essa função. Além de ver a lei de formação, então, o 5 log de x é uma lei de formação dessa função. Nós podemos estudar outros aspectos relacionados a ela, como a representação gráfica, o domínio, a imagem. Então, nós vamos ver no próximo slide um exemplo dos pontos que nós determinamos a partir dos pares ordenados que nós encontramos no cálculo anterior. Então, quando nós fizemos aqui os resultados da f de x igual log de x, 5 log de x, então, cada resultado deste, a gente considera um par ordenado. Então, eu poderia colocar aqui 10, está associado com o 5. Se fosse utilizar aqui a notação de par ordenado, eu posso usar como ponto ou ponto e vírgula. Eu posso colocar aqui o 50, está associado com 8,49. Então, aqui é a notação de par ordenado. Então, para cada elemento dessa tabela, tem a representação desse par ordenado. E na representação gráfica, nós podemos pensar nesses pontos. Como que eu vou pensar nesses pontos? Então, eu vou indicar no gráfico, lembrando que a orientação do x é o eixo das abscissas. Então, aqui é a orientação horizontal e aqui é a orientação vertical, que é o eixo da f de x. Muitas vezes aqui também a gente assume f de x igual a y. Então, eu vou marcar o ponto. Então, quem que seria esse primeiro ponto aqui? Esse primeiro ponto é o resultado do x igual a 10, o 10 que nós escolhemos para valor de x, e o resultado da f de x, que é igual a 5. Quem que seria o segundo ponto que está marcado aqui no gráfico? É o 50, que é o valor que nós escolhemos para x, associado com o resultado que é 8,49. Então, nós temos aqui a associação. E assim, nós vamos ter a associação para cada um dos resultados que nós obtemos na tabela. O 100 associado com o 10, o 150 associado com 10,88, o 200 associado com o 11,51, o 250 associado com 11,99 e o 300 associado com o 12,39. Nós poderíamos ligar esses pontos, aí dependeria da nossa definição de domínio e de imagem. Bem, se nós considerarmos a função definida a partir do ponto inicial que nós adotamos na tabela, então se eu considerar aqui o ponto inicial x igual a 10 e f de x igual a 5. Então, eu vou definir essa função a partir desse ponto. Então, eu vou considerar que todos os valores a partir do 10 estão válidos até o infinito.
Quais seriam os resultados possíveis nesse caso? Nós observamos ali que a função ela é crescente, ela vai crescendo. Então, qual que seria a nossa imagem? A nossa imagem, o resultado não foi, a f de x não foi o valor 5 para o primeiro resultado? Então, se eu considerar aqui o meu primeiro resultado, que é 5, onde eu verifico a imagem? A partir da minha marcação aqui, seria todos os resultados a partir disso. Então, eu obtenho aqui, a partir do 5, todos os resultados. Então, essa seria uma das análises que nós podemos fazer a partir do exemplo que nós assumimos como função. Agora, a professora Camila vai dar continuidade e nós vamos conhecer a nossa próxima situação problema. Essa próxima situação problema é um complemento da aula dos estudos continuados do semestre passado, onde a gente trabalhou, por exemplo, o rendimento da poupança e outros problemas. Então, eu estou trazendo agora para vocês uma situação que envolve o antidoping. Vamos conhecer no quadro qual é essa situação problema? Considere a notícia. Anderson Silva é pego novamente no antidoping, agora após o UFC 183. Exames comprovaram que o atleta fez o uso de uma substância denominada drostanolona. Drostanolona é um esteroide anabolizante que serve para aumentar os músculos e diminuir o percentual de gordura no corpo. Essa substância possui um tempo de meia-vida de aproximadamente 48 horas. Veja, o que significa essa palavra meia-vida, por exemplo, em matemática ou em outras áreas, né, por exemplo, da saúde? Significa o tempo que essa substância cai pela metade, ok? Então, ele ingeriu uma certa quantidade de medicamento e depois de 48 horas esse medicamento caiu pela metade. Vamos terminar de ler essa situação problema no quadro? Então, veja, considere a seguinte situação. Suponha que o atleta tenha ingerido 100 miligramas dessa substância no início do dia 10 de janeiro. Então, veja, depois de 48 horas que somente essa substância vai cair pela metade devido ao tempo de meia-vida. E que o teste antidoping tenha sido realizado apenas um mês depois, ou seja, somente passados por 30 dias. Então, nós temos um questionamento. Então, veja, o atleta foi pego no teste antidoping e nós queremos saber, por exemplo, qual é essa concentração desse medicamento no organismo do atleta. Vamos conhecer este questionamento no quadro? Professora Débora, após 30 dias, qual era a quantidade dessa substância no organismo do atleta? Bem, professora Camila, então nós vamos ter que pensar em escrever essa situação problema, tabulando os dados. Então, vamos ao slide trazer algumas informações relevantes. A primeira informação é que, para responder essa questão, nós temos que construir uma tabela, nós temos que organizar as informações do enunciado. E nós precisamos considerar o tempo e a quantidade de substância em miligramas, conforme foi indicado. E para isso, nós também devemos considerar o seguinte, qual que seria a quantidade de substância em miligramas em 48 horas? Por que 48 horas? Porque, como foi dado no enunciado a informação, esse é o tempo aproximado para a meia-vida. E outra questão que nós temos que levantar, qual é a quantidade de substância em miligramas em 96 horas? Por que 96 horas? Seria uma segunda meia-vida, ou seja, seria mais um período de 48 horas. Então, já teria na segunda meia-vida. E pensar dessa forma em períodos múltiplos de 48 horas. Como que nós organizaríamos isso numa tabela? Então, nós temos que pensar na situação inicial. No início, nós não tínhamos nenhuma meia-vida, o tempo era 0 e a quantidade de substância no organismo era de 100 miligramas. Nós temos, então, que a meia-vida acontece a cada 48 horas. Então, a primeira meia-vida vai ser depois de 48 horas. O que significa isso? Que eu vou ter a metade da substância inicial. Então, eu posso entender o 1/2 como 0,5. Então, eu teria aqui 0,5,
que multiplica a quantidade de 100 miligramas, que era o inicial. E isso vai resultar em 50, ou seja, agora, depois de 48 horas, eu tenho 50 miligramas no organismo. Bom, a segunda meia-vida ocorre depois de 96 horas. Então, eu tenho 0,5 vezes 0,5 vezes o 100. Eu posso reescrever esse 0,5 vezes o 0,5 como 0,5 ao quadrado, que multiplica o 100. E isso resulta em 25. Bem, então nós já temos duas meia-vida. Então, a primeira meia-vida, a quantidade de substância caiu para 50 e na segunda, 25. Se eu pensar num próximo período de 48 horas, então eu vou ter um total de 144 horas. Então, nós estamos na terceira meia-vida. Nós podemos utilizar o resultado anterior de 0,5 ao quadrado e fazer 0,5 vezes 0,5 ao quadrado vezes o 100. Isso vai ser igual a 0,5 ao cubo vezes o 100. E a meia-vida agora vai ser 12,5. Porque eu vou pegar o resultado anterior e isso vai cair pela metade novamente. E no nosso quarto exemplo aqui, nosso quarto período de meia-vida, eu teria um total de 192 horas. Eu teria aqui 0,5 que multiplica 0,5 ao cubo vezes o 100. Isso é igual a 0,5 à quarta, que multiplica o 100. E isso resulta em 6,25. O que nós podemos observar? Nós estamos buscando um padrão, uma regularidade. Então, nós temos aqui que o número de meia-vidas está diretamente associado com o expoente nessa segunda parte que nós temos aqui. Então, nós podemos reescrever essas informações da tabela da seguinte forma. Então, para uma meia-vida, eu tenho 0,5 elevado a 1, que multiplica 100. Para duas meia-vidas, eu tenho 0,5 elevado ao quadrado. Para 3 meia-vidas, eu tenho 0,5 elevado ao cubo. Para 4 meia-vidas, eu tenho 0,5 elevado à quarta. Sempre multiplicando pelo 100, que é a nossa substância inicial. Então, aqui o 100 é um valor constante. O 5 vai ser uma base de uma potência e o que está variando vai ser o expoente. Então, nós poderíamos pensar da seguinte forma. Eu teria aqui, pensando no número de meia-vidas, a expressão 100 que multiplica 0,5 elevado a n. Entretanto, esse n pode ser reescrito em função do tempo em horas. Ou seja, eu posso reescrever o tempo dividido por períodos de 48. Então, cada período de 48 horas vai ser uma meia-vida. Então, eu vou ter aqui Q de t igual a 100 que multiplica 0,5 elevado a t sobre 48. Então, desta forma, nós conseguimos escrever uma função e que representa a situação problema. Agora, professora Camila, como que ficaria a análise gráfica disso? Obrigada, professora Débora. Então, a partir de uma tabela e dessa função que a professora Débora identificou com vocês a respeito dessa situação que trata do antidoping, é possível, a partir desses dados, construir uma tabela, um gráfico associado a esses dados. Vamos ao gráfico verificar como nós efetuamos a construção desse gráfico. Veja, nós temos uma tabela que a professora Débora já trabalhou com vocês a questão da meia-vida. Então, nós tínhamos um tempo zero. No tempo zero era a quantidade inicial que o atleta tinha ingerido o medicamento. Ou seja, ele tinha ingerido o medicamento de 100 miligramas. E, a passada uma meia-vida, aí essa quantidade caiu pela metade. Ou seja, essa quantidade foi de 50 miligramas. E assim sucessivamente nós podemos fazer esse raciocínio para vários períodos de tempo. Veja que neste caso a gente está assumindo somente, a gente está utilizando aqui, por exemplo, os valores do tempo de meia-vida. Então, nós temos aqui um par ordenado. Quando t é igual a 0, a quantidade é igual a 100. Nós temos, quando t é igual a 48, a quantidade é igual a
50. Quando o tempo é igual a 96, a quantidade é 25 e assim por diante. Veja, o nosso tempo é a nossa variável independente, porque a quantidade é a nossa variável independente. Né? O que a gente tem? Que a quantidade depende do tempo, ok? Então, a quantidade é o nosso eixo Y e o tempo, ele corresponde ao nosso eixo X. Então, a partir desses dados, é possível plotar no nosso gráfico. Então, a gente tem que no tempo zero, nós temos uma altura correspondente de 100 miligramas. No tempo de 48, nós temos, né, uma quantidade de 50 miligramas. No tempo de 96, nós temos uma outra quantidade, e essa quantidade é de 25. E a gente pode fazer esse raciocínio para todos os outros tempos, né? Construindo aqui os pares ordenados. Veja que aqui está dando a falsa ilusão que esses pontos estão encostando no eixo. Eles não estão. Eles estão ficando um intervalo muito pequeno, se aproximando do zero. E esse raciocínio é muito importante agora para a gente definir domínio e imagem do gráfico, ok? Então, veja, vamos pensar um pouco. Questão do domínio. O domínio, ele se refere aos valores que estão no eixo X, ok? Então, veja, nós estamos falando de tempo. É possível estabelecer valores de tempo negativo? Não. Então, nós sabemos, né, que, na verdade, pela nossa definição, como X é maior do que zero, né? Então, além disso, nosso intervalo é aberto. O zero, ele não está definido. E a partir disso, nós sabemos que o tempo pode ocorrer indefinidamente, então a gente fala que o tempo, né, o domínio, ele está indo do zero até o infinito. Agora veja, para definir a imagem corresponde ao y. A imagem, ela corresponde à nossa quantidade. Com relação à nossa quantidade, é possível assumir a quantidade, né, desse medicamento valores negativos? O que vai acontecer? Essa quantidade, ela vai sempre caindo, ok? E ela vai sempre se aproximar do valor zero. Ela nunca vai ficar menor do que zero. Então, ela vai sempre caindo e vai se aproximando do zero. Então, por isso que a gente coloca também intervalo aberto. Só que veja, qual foi a quantidade máxima? A quantidade máxima foi o que o atleta ingeriu, que é igual a 100. Dessa forma, a gente construiu aqui o nosso domínio e imagem da nossa função. Então, veja, a partir desse estudo que a professora Débora nos auxiliou para responder a nossa questão inicial, passados 30 dias, qual é a quantidade inicial, né, qual é a quantidade de substância no organismo? Então, vamos relembrar a nossa questão no quadro e vamos em seguida responder essa questão. Então, veja, após 30 dias, qual era essa quantidade de substância em seu organismo? Veja, o atleta, ele ingeriu o medicamento, né? Então, a gente sabe que ele foi pego pelo antidoping, ok? Então, o que a gente quer identificar? Já que existe a quantidade de medicamento, então, qual era essa quantidade? Veja, porque o atleta foi pego no teste de antidoping. Então, para realizar esses cálculos, a gente precisa relembrar algumas coisas. Veja, a nossa fórmula que a professora Débora construiu com vocês, Q de T, que é igual a 100 vezes 0,5 elevado a T dividido por 48. Lembrando que o tempo é a nossa variável e o tempo ele está dado em horas. E a nossa pergunta está em dias. Então, a gente precisa lembrar que um dia possui 24 horas. Mas nós queremos saber em 30 dias. 30 dias possui quantas horas? Basta realizar a multiplicação de 30 por 24. E 30 por 24 corresponde a 720 horas. Então, veja,
Aqui, sabendo então que o nosso tempo corresponde a 720 horas, eu vou substituir no valor do tempo. Então, nós queremos saber a quantidade em 720 horas, ou seja, em 30 dias. Então, é igual a 100 vezes 0,5 elevado a 720 dividido por 48. Para resolver essa operação, nós podemos utilizar da calculadora científica. Vamos à câmera de documentos e utilizar a calculadora científica aqui na câmera de documentos como apoio dos nossos cálculos correspondentes. Então, utilizando aqui na câmera de documentos, nós temos uma calculadora científica, né? Nós podemos efetuar a operação 100 vezes 0,5 elevado a 720 dividido por 48. Então, veja, o que nós temos? 100 vezes 0,5 elevado a um valor. Como nós temos uma divisão no valor do expoente, nós vamos utilizar o parênteses 720 dividido por 48. E a gente vai obter o nosso resultado, que aqui está dando 3 vezes 10 a menos 3. Não tem problema, a gente pode transformar na base decimal e vamos encontrar um valor aproximado, que é igual a 0,003 miligramas. Ou seja, o atleta ele realizou o teste antidoping e havia uma pequena quantidade da substância no seu organismo. E eu poderia mudar a pergunta. Dado uma certa quantidade que eu considero como pequena, passado quanto tempo que vai ter essa quantidade? Vamos ao quadro para conhecer mais essa pergunta. Após quanto tempo havia aproximadamente 0,0001 miligramas de substância no organismo? Veja, essa quantidade eu estou considerando como uma quantidade pequena. Então, depois de quanto tempo que vai ter essa quantidade no organismo do atleta? Veja, para responder essa pergunta, nós temos uma fórmula Q de T, que depende do tempo. O que é importante? Nós isolarmos o tempo para encontrar essa quantidade. Então, veja, nesse caso, nós vamos precisar aplicar algumas propriedades dos logaritmos que a gente aprendeu durante toda a nossa aula. Vamos ao quadro e responder mais esse problema. Então, veja, nós queremos determinar um tempo com uma quantidade que é igual a 0,0001 miligramas. E nós tínhamos a fórmula Q de T, que é igual a 100 vezes 0,5 elevado a T sobre 48. Nesse caso, como a professora Débora já explicou no exercício anterior, na primeira situação problema a respeito do PIB, nós podemos aplicar a função logarítmica em ambos os lados. Então, repare, a função logarítmica é inverso da função exponencial, é a inversa da exponencial. Então, a gente pode utilizar desse recurso do logaritmo. Então, vou aplicar o logaritmo em ambos os lados da nossa equação. Log de Q de T é igual a log de 100 vezes 0,5 elevado a T sobre 48. Veja, o que a gente tem? Nós temos uma multiplicação. E quando a gente tem uma multiplicação, a gente pode aplicar uma outra propriedade, que é a propriedade do produto, que é a soma dos logaritmos, que a gente já conheceu também na aula de hoje. Log de 100 mais log de 0,5 elevado a T dividido por 48. Lembrando que nós estamos trabalhando com a base 10, por isso que nós não precisamos identificar aqui. O que eu tenho então? Eu vou reescrever aqui o primeiro fator, porque nós precisamos observar que esse log de 100, nós vamos trabalhar com o inverso da adição, eu vou trazer ele para o outro lado, e eu tenho então que o log de Q de T menos o log
de 100 é igual ao log de 0,5 elevado a t sobre 48. Veja, nós podemos agora, qual é o meu objetivo? O meu objetivo está em encontrar o valor do tempo. Então, eu estou querendo isolar o tempo aqui nessa minha equação. Para isolar o tempo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma potência. E eu posso pegar o fator que está aqui no expoente e ele vai vir multiplicando. Então, eu tenho aqui o log de Q de T menos o log de 100 é igual a T dividido por 48 vezes o log de 0,5. Agora, veja, já é possível isolar o valor do tempo. Como que nós podemos fazer isso? O 48, ele está multiplicando todo esse primeiro fator, que é o log de Q de T menos o log de 100. Então, 48 vezes, eu vou abrir um parênteses, porque ele está multiplicando o fator todo, log de Q de T menos o log de 100. Da mesma maneira, esse log de 0,5, ele está dividindo esse fator, log de 0,5. E veja, e tudo isso é igual ao meu valor do tempo. Vamos só recordar, então, eu isolei o meu valor de t, e agora é possível substituir aquela quantidade bem pequenininha que nós temos nessa situação problema. Então, vamos terminar de resolver o nosso problema? Vamos ao quadro para resolver o nosso problema. Então, veja, nós temos que o tempo é igual a 48 vezes o log de 0,0001 menos o log de 100. Veja, já estou substituindo o valor de Q de T por 0,01, que é a nossa quantidade pequenininha, dividido por log de 0,5. A partir desse momento, eu posso utilizar as propriedades que nós já conhecemos, né, do logaritmo. Por exemplo, aqui eu poderia entender que o 0,001 é 10 a menos 4, efetuar aquela propriedade da potência, encontrar o valor de menos 4 aqui, por exemplo. Nesse outro fator, encontrar o valor de 2, mas também nós poderíamos recorrer à calculadora para efetuar esse cálculo. Então, vamos à calculadora e vamos aqui na câmera de documentos e vamos resolver aquela operação. Então, nós temos 48. Então, veja, como eu tenho uma divisão ali e eu quero colocar ela de forma inteira na minha calculadora, então eu vou colocar a parte de cima, eu vou iniciar com parênteses. 48 vezes. Veja, eu tenho que abrir um outro parênteses, então eu estou seguindo o que foi pedido no exercício. 48 vezes o logaritmo de 0,0001 menos o logaritmo de 100. Veja, eu abri um parênteses aqui, depois do 48, eu vou fechar esse parênteses anterior ao 48 e eu quero dividir pelo log de 0,5. Esse resultado está dando 956,7. Eu vou aproximar esse resultado para 957. Então, nosso tempo é igual a 957. Vamos relembrar qual é a nossa unidade de medida. Então, lembrando que é um valor aproximado, ele é em horas. Veja, então, a gente sabe em quantas horas. Vamos verificar quantos dias. Um dia possui 24 horas. Então, nós podemos efetuar aqui uma regra de 3. E fazendo essa divisão de 957 por 24, a gente obtém essa quantidade de dias, que é aproximadamente 40 dias. Ou seja, mesmo o atleta tendo tomado esse medicamento, né, demorou vários tempos, né, demorou, na verdade, 40 dias para ter uma quantidade bem pequenininha no organismo, considerando que ele não
tomou nenhum medicamento depois desse período. Então, veja. Então, sempre a gente tem uma quantidade bem pequenininha no organismo. A gente agradece a presença de vocês e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima.